Esse podcast foi proporcionado pela Lei Federal 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc. Iniciando o nosso programa Rádio Quadrinhos, hoje nós vamos conversar com o cartunista Luciano Ferreira, da cidade de Uberlândia. Luciano, vamos começar pelo começo. Qual foi a primeira história em quadrinhos que você leu, que você se lembra de ter lido? É para ler com texto ou para ler sem texto, hein? Mas já vamos começar publicando aqui. Tá, a sua lembrança mais remota assim, de história em quadrinhos, pode ser uma leitura de imagens, ou talvez uma capa de revista, assim, como que a história em quadrinhos te chamou atenção na infância? A primeira lembrança que você tem ligada a histórias em quadrinhos. Eu lembro de ter várias revistas em quadrinhos, eu tinha Mortadela Salaminho, eu tinha o Gibi, tinha Recruta Zero, né, de Patinhas e tudo mais. Mas eu li as imagens, né, tinha aquele interesse pela articulação das imagens ali, mas ler mesmo, a primeira que eu li foi uma do Tio Patinhas, que eu não lembro a história, que é uma das clássicas, era clássica, e, como não poderia deixar de ser, uma história do Louco, né, do Maurício de Souza. Fui batizado por fogo. Como? Foi meu batismo de fogo. Seu batismo de fogo foi o Louco, então, do Maurício de Souza? É que, na verdade, esse personagem nem é do Maurício de Souza, né? Foi um irmão dele que criou, inclusive, esse personagem. Um dos pouquíssimos personagens que não são criação do próprio Maurício. E Mortadela e Salaminho era bom demais também, né, cara? Aquele humor visual, aquela dinâmica bem louca, que depois que não tinha, né, em gibis da Disney, da Turma da Mônica, essas coisas que tinha, esses gibis, provavelmente dos anos 70, esses que você citou, né? Mortadela e Salaminho, Recruta Zero, depois saiu muito dos anos 80 também. Mas a gente tem a mesma idade, né? Eu tive esse contato com uma gama muito grande de personagens, de quadrinhos dos anos 70, começo dos anos 80. Depois parece que nas bancas ficaram muito Disney e Mônica, né? Como quadrinho infantil. Eu não sei se você teve essa mesma experiência de depois ficar limitado nessas duas coisas até ficar um pouco cansado daquilo. Super-herói. Tem poucos, né? Quando entrou as Black Novels, o Angelia, o Circo. Mas eu preciso fazer uma ressalva aqui, que eu achei debaixo das coisas escondidas dos meus tios, os catecismos do Carlos Zéfiro. Então, assim, né? Mas, assim, para quem conhece, né? Tudo bem, vamos continuar. Sim. Eu me lembro também de ter tido contato que tinha um grau de erotismo muito grande. Os catecismos, na verdade, eu só conheci depois de adulto mesmo, assim, vendo a história dessa produção. Eu tive contato bem interessante, ainda muito criança, foi com história em quadrinhos de terror, que tinha uns traços, assim, de mulheres em trajes bem provocantes ou seminuas mesmo, que era bem interessante para quando a gente tinha 7, 8 anos de idade, assim. Não tinha uma vigilância, né, de quadrinho, tudo era a mesma coisa para os adultos, então a gente podia ler qualquer coisa, né? Mas sim, aí do quadrinho infantil você também não passou por uma leitura muito grande de super-herói, não, você foi mais influenciado, assim, pelas coisas mais de humor, né, underground. Sim, eu pegava muita coisa doada, né? Comprar mesmo, eu comprei pouquíssimos. Então, tipo assim, eu pedia as revistas e tal, uma média que li aqui, eu tive uma que eu não lembro o nome, que eu sei que era nacional, Pancada, uma coisa assim. Sim, tinha uma imitação da Mad, né, a Pancada. Sim. Mas elas vinham na minha mão já bem detonadas, assim, ou sei lá. Ou a minha mãe me confiscava elas de acordo com o conteúdo. Eu lembro que essa revista ficava pouco dentro da minha mão, né? Mas, assim, meu percurso acabou sendo, em algum momento, já quando eu estava bem alfabetizado mesmo, lá por 82, 83, eu já fui direto para literatura, né? Então eu abandonei um pouco os gibis, fui para o Veríssimo, comecei a entrar na inspiração, nas coisas que eu não entendi, tentava ler o Isaac Asimov, né? Porque era muito cabeça. Então eu passei uns 2, 3 anos nessa,
Até que 86, 85, eu caí no colo do Angeli e da turma ali da Circo e tudo mais. Mas a articulação assim, da literatura foi importante para mim, um pouco, porque eu acho que eu já percebi, assim, já tinha um interesse grande em desenvolvimento assim, um pouco mais criterioso com desenho, com a forma que as figuras eram articuladas assim, nas histórias em quadrinhos. Então, tipo, a Mônica, de um dado momento, assim, já me cansou, né, por causa daquela estrutura dela bem linear. O tipo Patinhas e coisas do gênero, assim, eu achava bonito o desenho, mas era raro de eu ter uma, né? Então eu lia pouco e acabei não me afeiçoando tanto, né? Então, o que me pegou assim, no coração já, porque coincidiu com a minha adolescência, aquela fase do início da rebeldia, né? Foi os quadrinhos independentes, né? E me fala uma coisa, essas leituras de quadrinhos, assim, você conseguiria dizer no que isso foi importante, assim, na sua formação? Assim, pensando em termos de conteúdo, o Chiclete com Banana já tinha questões mais políticas, comportamentais, falando sobre drogas, sobre sexo, sobre religião, sobre música enfim, inúmeras questões em outros quadrinhos também. E aí a questão da arte também, porque me parece que, assim, toda criança desenha, isso é um fato. Uma criança só não desenha se ela foi impedida de fazer isso, proibida e castrada realmente. Mas algumas pessoas não param de desenhar, né? Me parece que você nunca parou de desenhar. Você traz o desenho da infância, entrando na adolescência, na vida adulta desenhando. Essas histórias em quadrinhos, como que você sente que isso foi na sua formação? Tanto em termos dos conteúdos, das histórias, como eu falei, como na questão da forma, assim, uma influência no desenho. Porque o seu desenho tem uma característica do cartoon, tem essa coisa que remete um pouco mesmo ao Chiclete com Banana, ao underground brasileiro, tem um pouco do crumb no meio, essa coisa toda, assim. Mas como que você sente isso na sua formação? Sim, como artista e como livre pensador. Como artista, como enquanto tentativa assim, de representar ou ler a realidade de alguma forma, eu tenho conflitos internos, porque de acordo com a situação que eu estou vivenciando, isso é uma coisa até que se percebe também um pouco nos meus trabalhos assim, mais nos últimos 10 anos, que é um pouco de falta de traço, né? Um traço específico. Quer dizer, quando eu desenho à mão, eu tenho um traço bem característico. Mas eu me dou liberdade de fazer desenhos, às vezes, bem superficiais, meio glauco, né? Aquela coisa assim, livre, emergencial, glauco, o Adão Turgaray. E em outros momentos, de acordo com a ideia pede, eu já procuro fazer uma coisa com perspectiva bem trabalhada, com múltiplas camadas de leitura. E quem mais me ajudou nesse ponto a entender isso aí foi o Luiz G, né? O Luiz G foi muito importante porque eu via nos desenhos dele assim um certo virtuosismo do desenho, especialmente nas representações arquitetônicas, e também via umas simplificações assim que eram absurdas, pareciam contraditórias, né? Tem uma história dele da Circo, que é os Cavaleiros andando em Marte, eu esqueci o nome da história agora. Que os personagens eles eram assim absurdamente simples, pelo menos na parte da feição, né? Então isso me incomodou um pouco, mas eu fiquei bem reflexivo a respeito disso. Por que ele tomou essa decisão, né? Mas assim, isso ficava claro depois de um certo tempo, né? Então, essa liberdade de trazer desenhos super complexos com um nível de profissionalismo e técnica bem grande, aliado ao tema também, isso me ajudou bastante em entender a forma que esses dois elementos se cruzam, né? Então, por exemplo, em relação ao discurso, a pensar a realidade, né? Eu até cometo algumas gafes, assim, cometi muitas gafes quando eu estava começando a trabalhar com tiras lá no jornal Correio de Berlândia, e as pessoas perguntavam, o que você faz? E eu, o que você faz? Assim, que tipo de trabalho você faz? Eu falo, olha, eu pego o que as pessoas fazem e registro. É o que eu faço, assim, eu não crio muitas histórias, assim, eu percebo as contradições, as coisas que aparecem assim, nas relações entre as pessoas, das instituições, e
e dou uma forma, né, um enfoque. As pessoas mais próximas, elas se sentiram um pouco incomodadas com isso, assim, né, porque parece que eu deixava transparecer um pouco que a leitura da realidade podia atingi-las, né, porque afinal de contas eram pessoas próximas, né. E nessa época eu comecei a refletir que muita gente, por mais que entendesse as charges, eram elementos que tinha em veículos de grande circulação, né, nas revistas semanais, nos jornais todo dia, tinha uma charge em jornais da noite, né, os jornais da TV, né. Então, mas ninguém, até aquele momento, começo dos anos 2000, parece ter se dado conta de que a charge, as tiras e todos os elementos das histórias em quadrinhos, elas podem não ser tão inocentes, né, quanto uma parte do discurso, tipo Mônica, das histórias em quadrinhos para adolescentes e crianças, pode trazer, né. Então, nesse momento, assim, na minha convivência pessoal, foi onde eu comecei a perceber que fazer história em quadrinhos, que trabalhar com um desenho que podia representar coisas próximas das pessoas, né, que eu fazia muita história em quadrinho no contexto berlandense, e trazer elementos que são reconhecíveis ou até mesmo, de certa forma, íntimos das pessoas, podia ser uma coisa assustadora, né? Então, o discurso parece que a parte da literatura, da crítica, eu li muita coisa de política, assim, eu acho que isso, enquanto na parte de literatura, né, parece que isso pesou muito na minha mão quando eu comecei meus trabalhos como cartunista. Legal. Vamos, já que você entrou nessa questão das tiras do correio, dessa relação com o universo meio seu entorno, assim, o universo da cidade, da cena cultural, enfim, das pessoas conhecidas próximas, vamos falar um pouco das suas publicações propriamente ditas. Vê que eu me lembro aqui, você participou de algumas exposições, tem alguns fanzines também, que eu me lembro de alguns que eu participei também, Rabo de Galo, Fábrica número 2, que não chegou nem a sair direito, assim, só algumas impressões. O que de quadrinhos também se publicou. E as tiras do Jornal Correio, que você ficou durante um período razoável, assim, né? Que dá para você relatar essa experiência. E tem o seu livro também, né? Através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, Sortidos Sortilégios. Você pode falar assim para a gente dessa experiência e das diferenças, assim? Você já relatou um pouco que nas tiras tinha essa apreensão de uma certa forma, você falava de uma situação do entorno, mas essa diferença assim do livro que veio depois de um certo amadurecimento, ou talvez não amadurecimento, mas de experimentação, né, que você joga para um outro nível, das tiras, que é uma produção diária, num jornal que tinha uma circulação grande, e dos fanzines, que talvez é um espaço que você possa fazer uma coisa mais sem capricho, no bom sentido, assim, mais agressiva, eventualmente. E fala dessas publicações suas, por favor, pra gente. Como não podia ser diferente, no fanzine foi onde eu comecei a estruturar a minha noção de quadrinista ao pé da letra mesmo, né? Porque antes eu fazia historinhas, por assim dizer, aleatórias. Fiz uma história sobre um colega meu chamado Lulão, que faleceu agora por causa da pandemia. Coisas aleatórias, assim, né? O pessoal diz assim, você desenha, faz uma história para mim, faz uma história para o fanzine, historinhas assim. Mas com o fanzine, quando eu fui convidado para trabalhar com o fanzine mesmo, aí eu fui parar para pensar, não, preciso saber estruturar, né, essas relações de quadrinhos, temas, enfim, como fazer uma história em quadrinho. Mas ali, já depois de um certo tempo, de algumas publicações em fanzines, né, eu fui convidado, eu comecei a trabalhar com Roça Nova, né, com o site Roça Nova, que foi mais ou menos na mesma época, que fazia parte do portal Mega Minas, aqui da rede de integração, e também publicar no Jornal Correio. Então, isso me deu imersão absoluta, né, no mundo dos quadrinhos. Né? A gente trabalhava junto, né, você,
no começo, tentando produzir quadrinhos, e depois a gente fez já com outra galera, o Branco, o Mamed, o Brasil Andraus participou também, não sei que medida, não lembro, né, porque já tem 20 anos. E aí, com isso, eu comecei a pensar melhor sobre os quadrinhos. Eu comecei a ver que algumas limitações que os quadrinhos tinham eram interessantes, mas podiam ser remodeladas, né? Então, mesmo lá no comecinho, nas publicações do Jornal Correio, quando eu já tinha uma certa experiência, mais confiança, eu já comecei a perceber que eu podia trabalhar com histórias de quadrinhos de outras formas, né? Trabalhando com palíndromos, usando formas de quadrinhos diferentes, que a forma dialogava com o texto de alguma forma, indicava uma ordem de leitura, né? Funcionava como um sinal integrado ao texto e ao desenho. Né? E com o passar do tempo, mais adiante, essa passagem pelo Jornal Correio foi boa profissionalmente para mim, porque eu acabei conseguindo trabalhos na publicidade, com empresas estatais e tudo mais, fazendo animações, coisas do gênero. Então, nesse momento, eu fui obrigado, assim, por motivos de força maior, a parar um pouco com os quadrinhos. Eu fiquei uns 10 anos publicando esporadicamente. Então, lá em 2010, mais ou menos, eu comecei a voltar a estudar os quadrinhos. Então, o material desse período de 2010 para frente, e as experiências que eu retomei, o fato de eu conseguir, nesse momento, trabalhar com computadores e softwares e tudo mais, eu já comecei a pesquisar quadrinhos de outra forma, né? E com o aparecimento das redes sociais, todo aquele sistema de carrossel, stories, né? Stories são mais adiante, mas assim, as formas de expor o quadrinho, né? Lembro o MacLeod também, tem uma palestra dele que ele fala sobre histórias em quadrinhos que podem ocupar uma tela, não é uma tela inteira, mas é um espaço maior que o da tela, e o leitor pode arrastar essa tela, uns conceitos assim, eu ficava intrigado. Olha, isso é uma possibilidade, são possibilidades absurdas, né? Tipo assim, e por algum motivo, meio influenciado pelo Bill Watterson, eu ficava meio reticente de ter um personagem, assim, um pouco de ciúme, né? De, sei lá, uma coisa virar rebordosa, você ser obrigado a matar o personagem por causa de algum tipo de cooptação, ou porque ele acaba criando um vínculo que tira a potencialidade artística dele. Assim, um pouco de frescurite também, mas eu entendo que tem a ver também com o ímpeto que eu tenho sempre de pesquisar e tentar achar coisas diferenciadas, né? Então, uma paixão que eu tenho, né? Tanto na música como nos quadrinhos. Então, o Sortido Sortilégios veio nesse caminho, né? Trazendo o personagem do livro, são as experimentações. Resgata algumas coisas, né? Mais antigas, né? Dos fanzines, mas também tento fazer experimentações, assim, pensando naquele sentido de não usar quadrinhos da forma tradicional, né? Muitas coisas lá já existiam, né? A Laerte, a Cris Lari, eles têm um trabalho nesse sentido. Então eu tentei caminhar para uma coisa semelhante. Então, essa coisa de não querer ter um personagem fixo, e até você citou o Laerte, né? O Laerte, em algum momento, ele declarou que isso não era uma coisa que ele gostava muito, ou que ele sabia muito fazer, que ele sabia da importância comercial disso, tudo. Agora, no seu caso, eu tenho a impressão de que é também porque no seu trabalho você foi mergulhando muito na questão formal, né? De experimentação com a linguagem, com a forma, e que isso acaba sendo mais importante, num certo sentido, mais importante que o conteúdo. Embora forma também seja conteúdo, né? Assim, a forma está dizendo alguma coisa, sobretudo quando o trabalho propõe isso. No Correio tinha, como você falou, essa experiência com as tiras, né? De inverter a ordem de leitura, ou de embaralhar isso, ou de brincar com o requadro. E aí no Sortido Sortilégios fica mais evidente isso, né? Eu não sei se você quer falar mais sobre o livro, mas você podia emendar, sabe, essa questão do livro
com o trabalho desse ano, que foi a exposição Q3 também, que de certa forma não aconteceu plenamente por conta da pandemia, então não pôde acontecer presencialmente, né, numa ocupação espacial de fato, mas é um projeto que pretendia explorar essa questão de romper com o suporte tradicional, de romper com o espaço tradicional do quadrinho e misturar ele com outras linguagens das artes visuais. Você podia falar dessa exposição, se você acha que tem uma conexão já do livro Sortilégios com isso, e de certa forma essa exposição também é resultado da sua pesquisa como aluno, seu trabalho de final de curso como aluno das artes visuais, que é sobre isso. E aí é o seguinte, porque muita gente que faz quadrinho em Uberlândia passou pelo curso de artes visuais. Só que essa passagem, assim, produziu artistas muito diferentes entre eles. Assim, eu fico curioso para saber em que medida o curso de artes visuais influenciou em você como um artista dos quadrinhos. Porque em alguns momentos essa linguagem não era muito bem vista dentro do curso de artes visuais, não era totalmente aceita ou era algo desconhecido. E ao mesmo tempo você traz essa questão da arte contemporânea de romper o suporte para os quadrinhos. Então que relação você vê entre esse seu trabalho de final de curso, o livro Sortilégios e a exposição Q3? É muita coisa que eu estou perguntando ao mesmo tempo, um pouco confuso, né? Mas é porque eu acho que as três coisas têm uma correlação muito importante. Vai falando e a gente vai repensando isso aí. Porque tem um nexo, né? Quando eu comecei a estudar artes visuais na UFO, foi e tomei contato com algumas ideias que eu conhecia ou me aprofundei em outras que eu conhecia. Foi só o casamento entre a fome e a vontade de comer, né? Mas acabou também que é uma coisa também que os quadrinhos estão pedindo, né? Quando eu comecei a perceber essa questão da universidade como uma viabilidade para costurar meus interesses pessoais, né, extra-universidades, né, o casamento da fome com a vontade de comer, foi uma coisa muito proveitosa, né, porque eu já tinha interesse em algumas coisas assim, voltando às artes visuais, às experimentações de arte contemporânea e tal, integrado aos quadrinhos. Então, o Asilo Arkham tinha um trabalho bem interessante, né? O livro começava com rascunhos e tinha colagens, toda uma coisa assim que era bem típica daquilo que eu entendia ou era divulgado, né? Como artes visuais e alguma coisa da arte contemporânea também, né? Então, eu peguei um pouco disso, um pouco do que eu via na revista Animal, do Bill Sienkiewicz, que fez nos histórias dos quadrinhos do Demolidor e outras coisas. Então, esse negócio já veio com uma bagagem de interesses que eu já estava levando para curso de artes visuais. Então, foi meio que a junção da fome com a vontade de comer. Nas artes visuais, em relação aos quadrinhos, eu fui estudando, praticamente todos os meus trabalhos eram relacionados a quadrinhos. Eu tentava adaptar os conceitos dos quadrinhos, sequencialidade, simultaneidade, planalidade, àquilo que era demandado dos professores, né? Então, às vezes, o resultado saía assim, com potencialidades interessantes, né? No final do curso, meu trabalho final foi sobre memes, né? Acabou que pela pandemia assim, deu uma atrapalhada boa, né? Porque isso restringiu vários fatores, mas foi interessante também para me aprofundar a parte de cartunista político, né? De chargista político. Nesse ponto eu pude aprofundar bastante, fiz um histórico sobre como surgiu o meme do Joaquim Barbosa Batman. Então, no meio desse caminho todo também,
pensando em questões de pedagogia, didática também, incorporei várias coisas dos quadrinhos, elementos que eu posso usar em sala de aula, que eu elaborei como exercícios para aulas de estágio e tudo mais. Mas no final das contas, assim, eu me senti muito à vontade todo o tempo, porque, tipo, se antes eu trazia questões, eu buscava questões para agregar as minhas histórias, as minhas experiências, aquilo, na universidade aquilo vinha de graça, né? Eu não precisava ter tanta pesquisa, né? Tipo, existia a proposta dos professores e aquilo vinha de uma forma que eu podia adaptar aos meus interesses de desenvolver novas formas de trabalhar meus quadrinhos. Mas em algum momento você sentiu algum tipo de hostilidade ou uma dificuldade da aceitação da proposta de trabalhar a partir de quadrinhos em alguma disciplina específica, assim, ou em geral? Não, hostilidade não, mas assim, ficou evidente que não era uma linguagem bem conhecida, não. Tipo, boa parte dos professores entendiam quadrinhos como da forma bem superficial mesmo, assim, mônica, mangá, né, heróis, É uma né, compreensão mais estereotipada, né, da linguagem. Na verdade, eles dizem bem que estereotipado. que quadrinho é estereotipado, mas essa compreensão é que é estereotipada, né? Porque quadrinho não é só isso, né? O que dava para entender mais, assim, para ter mais diálogo, era o Liechtenstein, né? O Harry Liechtenstein. Que eu acho um péssimo exemplo de Então, relação da pintura com os quadrinhos. Desculpa, mas acho um péssimo exemplo. Mas isso é uma outra discussão. Talvez eu esteja errado até. Vamos ver. mas, Poxa, por outro lado, tem professores lá que estão bem familiarizados, são especializados em quadrinhos, assim. O João Agrelli, por exemplo, ele matou no peito todas as minhas loucuras, né? Eu fiz meu trabalho final no curso de História em Quadrinhos foi uma história em quadrinho com, bom, como é que eu vou chamar isso? Três dodecaedros, dodecaedros são 12 lados, né? Então são três páginas do decaedros, né? De uma história em quadrinho. uma história em cubos, né? Assim, eu Assim, fico, basicamente, a partir disso você vai fazendo outras figuras geométricas. Mas é partir da história em quadrinhos para tridimensionalidade, né? sim, É engraçado que esse trabalho é, seu, aqui a gente não pode mostrar, mas ele tem uma coisa. Você cita às vezes também, a Laerte já fez uma tirinha que ela trabalhava como se fossem cubos. Cada quadrinho tinha três faces visíveis, como se ele estivesse representando um cubo, mas ainda no bidimensional. Você faz essa montagem, né, dos cubos ou enfim, de figuras geométricas com mais faces do que os cubos, mas no final tem uma coisa interessante. Mesmo num dodecaedro você tem, são 10 faces, é isso. Peraí, é nossa, isso. 12. Dodecaedro, 12 faces. Mas cada uma delas corresponde a um quadrinho. Então a representação dentro de cada quadrinho ele ainda está bidimensional de uma certa forma. Só que você pode manipular e fazer uma leitura meio labiríntica, né? Assim, meio livre. E joga, então, essa tensão entre o bidimensional e o tridimensional é bem interessante, né? O Laerte joga isso para o papel mesmo. Você tira do papel e leva para a figura. Mas a presença dessa tensão entre bidimensional e tridimensional está presente nos dois casos. Infelizmente, a exposição não aconteceu presencialmente, né? Fala melhor sobre a exposição aí também, a gente não explorou isso ainda. A então, Q3. o Q3, a exposição de quadrinhos em suportes não convencionais, acabou acontecendo via internet, tive que mudar a proposta do projeto, o que acabou não sendo tão ruim, de certa forma, porque eu já tinha até publicado alguns trabalhos assim, utilizando recursos de redes sociais, né, de imagem e tudo mais. Não foi legal um pouco para os outros participantes, né, porque eles não tinham esse viés. A nossa ideia era que eles produzissem material em suportes não convencionais. Então, para o resto da galera ficou um pouco complicado. Eu tive que adaptar o trabalho deles para suportes digitais, assim, né? E isso perde um pouco daquela intencionalidade que os meus trabalhos têm, né? Como você falou.
nos cubos, nos dodecaedros e pirâmides, a sequencialidade e a planaridade são bagunçadas, né? Elas exigem uma interação bem maior do leitor. No caso dos meus colegas lá no Q3, são histórias convencionais, começo, meio e fim, né? Mas, assim, acaba sendo também uma experiência interessante de adaptação de uma história convencional a um sistema, como se diz, adaptar elas de uma forma não rigorosa, né, nos sistemas de exposição de imagem. E, no final das contas, também, eu tenho um bom material, né, desse material real, né, de dodecaedros, totens, cubos, pirâmides, e eu vou expor também, ele já está todo ele pronto no site, né? Então, acaba que não deu certo a presença do pessoal, desculpa, não deu certo fazer o lance presencial, né? Mas dá pelo menos para dar uma sacada. Porque também o lance presencial, o leitor, manusear o material é outra experiência, né? Bem diferente do que olhar por vídeo, por foto. Mas, assim, algumas coisas, por exemplo, eu adaptei o livro Sortilégios para o material de cubo, né? Tem uma história do Sortilégios que é uma linha só, que é um diálogo interessante, assim, eu até fico pensando em escrever a respeito disso para mim ver, explorar essa contradição. Porque se por um lado os cubos e dodecaedros e tudo mais tem uma ordem de leitura, sequencialidade que depende da intencionalidade do leitor, ele que determina isso, as histórias com a linha só, ela é absolutamente rigorosa. Ou você segue a linha e lê a história, ou você vai se perder ali, né? Porque tem um lance do Bustophédron, né? Que é um tipo de escrita antiga, que ela é em zigue-zague, né? Então, onde termina a linha, você começa a ler na letra de baixo. Então, tem algumas histórias que usam esse recurso. Uhum. E isso é bem rigoroso. Ou você passa por ali ou você não vai acompanhar a história. Então, mas fora isso, tem as potencialidades que eu ainda quero explorar, alguns trabalhos que eu já fiz, assim, voltado para o ambiente escolar, por exemplo, que é para trabalhar essa brincadeira da leitura não linear, da construção heurística, né, sei lá, pode dizer assim, de uma história de quadrinho, uma construção de uma história, construção potencial de uma história, né? O leitor vai construir isso da forma que ele entender a sequência de acontecimento. Enfim, pegar esses elementos e trabalhar eles em dois pontos, que seria com alunos mais jovens, crianças, adolescentes, né? Porque essa coisa tem um aspecto muito forte. E a ideia da história de uma linha só, eu quero trabalhar com pessoas cegas, pensando na ideia de utilizarem a linha no sentido tátil, né? Uma leitura tátil. Legal. Bacana. Já que você entrou nessa questão, a gente tem uma certa experiência de oficinas de quadrinhos, mas agora você está se formando em artes e está fazendo uma licenciatura, ou seja, você tem a pretensão de trabalhar como professor. E se a sua formação está calcada realmente na linguagem dos quadrinhos, me fala que tipo de professor você vai ser de artes visuais. Como você acha que a história em quadrinhos pode ser usada para trazer o conteúdo das artes visuais? Ela está dentro do campo das artes visuais ou não? Assim, como que você pensa que a história em quadrinhos pode contribuir? E como que você pensa em colocar ela na sala de aula? Eu acho, em primeiro lugar, pensando no momento mais contemporâneo, um pouco fora das histórias em quadrinhos, né? Eu vou pegar os memes para começar a falar sobre isso. Porque o meme ele tem essa potencialidade de ser retrabalhado, recontextualizado. E eu vejo que os alunos hoje, em boa parte, têm esse interesse, gostam de memes. O meme já, na verdade, a gente tinha memes que eram paródias que a gente inventava de música da Blitz, né?
Rodrigo Soriano, versões zoadas, maliciosas. Então, isso já vem da nossa própria natureza, de parodiar elementos da cultura, né? Então, o meme traz isso. Eu tenho, nas poucas experiências assim que eu tenho em sala de aula no sentido formal, né? Eu dei aula de artes como substituto uma época no Colégio das Irmãs, lá no Prata, na cidade do Prata, Minas Gerais, e estágios, né? Fora as oficinas. Mas, assim, eu entendo que ouvir e absorver um pouco do que os alunos estão trabalhando pode ser útil no sentido de poder contextualizar aquilo que precisa ser compartilhado com eles, adaptar esses elementos. Mas para isso é necessário que a gente tenha um tanto bom de conhecimento do material que a gente vai trabalhar, essa percepção de absorver isso e fazendo devolutivo de forma que eles consigam estabelecer a conexão. Então eu tenho interesse assim de ser um professor bem maluquinho mesmo, mas também não quer deixar de ter um certo rigor formal, né? Tá, vamos falar de arte brasileira, vamos falar da maldição de Kant, vai ter que explicar de alguma forma que isso de algum momento vai ser necessário falar, coisas de cultura regional, né? Então, não deixa eles trazer isso aí. Até porque meu filho, ele tem interesse em artes, ou está fazendo aquilo só para tirar a sua nota, ele vai acabar fazendo uma pesquisa. Mesmo que a pesquisa mais superficial, baseada em clichês, qualquer coisa assim, ela pode ser adaptada de uma forma construtiva, né? Eu penso um pouco ainda naquele sistema, né, da Ana May Barbosa, da abordagem triangular, que é uma coisa bastante eficiente, assim, pelo menos nas experiências que eu tive. Mas, assim, material voltado para quadrinhos, utilizando essa abordagem, eu ainda não conheço. Então, pensando nas experiências que eu já tive, pensando no material que eu já desenvolvi e as oficinas, eu acho que o potencial assim, de conseguir trabalhar com os alunos de uma forma lúdica e fazer com que eles se interessem, se interajam com o material de uma forma, não interagem só fisicamente, né, manualmente, qualquer coisa assim, mas interajam a partir das vivências dele, fazendo trocas e assimilando essas potencialidades. Eu acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada de uma forma mais cuidadosa, né? Não, bacana, muito legal e assim, ser um professor maluquinho eu acho que é sempre bom e o rigor formal é bom também, mas eu acho que uma coisa nem são coisas contraditórias não, eu acho que a loucura exige um rigor muito maior do que o senso comum pensa. E voltando um pouco no tempo aqui, você citou como uma influência importante para você o Luiz G. E o Luiz G tem um jogo ali da música com os quadrinhos, né? Sobretudo, o mais conhecido, é a experiência que ele fez com o Arrigo Barnabé, os Tubarões Voadores. E você teve uma participação aí na cena musical de Uberlândia, e a relação do quadrinho underground com a música ela é até meio evidente, assim, acontece de uma forma muito natural. Os quadrinistas e os roqueiros, pelo menos até ali nos anos 90, eram tinha uma relação de muita proximidade. Mas isso, assim, a questão da música nos quadrinhos aparece muito como uma representação da cena musical nos quadrinhos, né, das noites, da boemia e dos shows de rock, da vida da banda e as coisas todas. No seu caso, você teve uma banda, participou da cena musical, acompanhou a cena musical no Uberlândia, mas para além disso ser um material de conteúdo das suas histórias, você tem essa experimentação com a linguagem e talvez por influência mesmo do Luiz G, você coloca essas duas linguagens para conversar. No Sortido Sortilégio, salvo engano, tem uma relação da partitura, né? Uma história que você usa uma partitura e a narrativa vai meio acompanhando aquilo. Fala um pouco sobre isso, assim, é possível realmente fazer uma coisa híbrida entre música e histórias em quadrinhos, assim? Como funciona isso?
Pois é, você falando isso aí já está me dando uma de criar uma outra história, né? Porque pensando nessa questão que eu falei antes de usar o tato, né, para ler histórias com a linha só, eu sempre imagino essas coisas, né? Tipo assim, bom, primeiro que tem aquela relação mais óbvia, né? Como você mencionou da outra história. Uber Alice, que tem um dos sortilégios, os quadrinhos aumentam de tamanho de acordo com as notas vão aparecendo, né? As ondas sonoras. Então, o quadrinho tem mais ou menos uma dimensão equivalente às ondas sonoras. Se a gente pensar nessas possibilidades, assim, em termos táteis, ou utilizar algum recurso, né, de visualização, ou seja lá o que for, eu gostaria muito mais de trabalhar com esse tema, né? Mas, assim, até o momento, tirando essa história que eu fiz, quando eu estava na banda, eu comecei a trabalhar uma abordagem na parte da divulgação da banda que utilizava dadaísmo, colagens, coisas nonsense. Então, lógico que tinha muita coisa nos quadrinhos, nos pôsteres, né? Nas ilustrações que eu fiz alguns para a banda. Mas, assim, ao contrário do que seria o senso comum, quer dizer, o senso comum não era até bem comum, mas eu gostava de trabalhar uns temas meio bizarros, né? Porque as próprias letras da banda, que era uma banda de viés punk, assim, tinha essa parte de questionamento social, a parte sobre sexualidade e tal. Então, um pouco das letras elas se davam como diálogos de história em quadrinhos mesmo. E isso é uma coisa que, embora até naquele momento eu não conhecesse bem o Tubarões Voadores, eu já conhecia assim, mas não tinha estudado, né, para ler com atenção. Tem esse diálogo, né? Na forma de construir a letra, na coisa prosaica. Mas isso é uma coisa que já, mesmo assim, naquele momento, lá em 2092, 93, 96, já, ainda que a gente não tivesse esse material como recurso didático, pedagógico, né, uma escrita acadêmica, assim, disponível, né, para a gente, mas eu já intuía, né, eu e a galera a gente intuía, tanto que nesse momento também eu fiz várias histórias para os fanzines de rock e tal. Mas, assim, a minha intencionalidade sempre foi trabalhar isso pensando numa fusão entre a parte, naquele momento, a parte letra, a parte de visualidade, né? Eu criava personagens sobre as músicas, né? Pseudonalidade, né? Uma música sobre questões de personalidades superficiais, né? Tinha um sujeito, um super-herói com cabeça de TV. Então eu tentava trazer isso aí, mas na época a gente não tinha. Estava mais concentrado na música do que nos quadrinhos, né? A parte dos quadrinhos ficou mais mesmo na divulgação, assim. Também na demanda, né? Dos fãs inimigos lá. Que eu acabei fazendo mais coisas assim, de metal, de punk, né? Eu fazia historinhas, tiros para esse pessoal. Uma pena que eu perdi todas, porque eu dava os originais para os caras e não devolvia. E a relação, assim, posteriormente, já no sortilégio, assim, essa relação, você ainda persegue uma forma de conectar essas duas coisas? Um quadrinho sonoro ou uma música quadrinizada, assim? Você acha que isso é uma possibilidade, realmente? Ou são duas linguagens? Porque o quadrinho é eminentemente visual, embora tenha uma coisa da sinestesia muito forte, né? A gente consegue representar som no quadrinho e estimular a percepção do leitor a imaginar uma sonoridade. E a música, por outro lado, também remete a imagens, né? Cria imagens. Mas você acha que isso é de fato possível? Pensando aí no Luiz G da vida. Ah, eu acho que o trabalho do IG ele é uma orientação, né? Um cânone para mim. Mas, assim, o que eu tenho desenvolvendo desde a época do livro, assim, que eu ainda, vez ou outra, eu namoro, é fazer histórias em suportes circulares. No caso, eu uso mais o suporte realidade virtual
da internet, né? Aquele dispositivinho que você roda um ambiente em 360 graus. Então, assim, eu tentei fazer uma história, em um certo momento, que ela tivesse gradações de visualidades, assim, mas é muito difícil atingir uma situação sinérgica, né, entre a visualidade e essa questão sonora, assim, essa representação sonora. Tentei isso com o Gales, né, no Sortilégio, mas não foi, não acho que não funcionou tão bem quanto eu gostaria. O que me sobra, assim, enquanto tentativa nesse sentido, é trabalhar volumes, né? Eu tenho um projeto aqui que eu fiz, tá em 3D, de uma história com a linha só que, além do desenvolvimento linear dela, na largura, eu pensei também em desenvolvimento na altura, né? Então, tipo, é como se fosse uma montanha russa. Você vai passando o dedo e você segue a história ao mesmo tempo que ela vai se desenvolvendo. Vou pensar tridimensionalmente, mas eu ainda não soube articular ela para falar a respeito desses elementos. Mas pensando assim, ela tem uma leitura, você vai seguir a linha com o dedo, e na altura ela vai variando. Então, assim, talvez isso evoque algum elemento, né, de sinergia, sinestesia, né, com a música. Mas isso eu vou saber só quando eu conseguir trabalhar isso aí em sala de aula, em alguma oficina. Experimentar, né? Tem que experimentar para ver o que acontece, tem horas, né? Não adianta teorizar muito. Eu vou morrer experimentando. Experimentando. Deixa eu te perguntar outra coisa. Sobre a internet. A gente é de uma geração que é pré-internet, né? Assim. Então, a internet, em termos de divulgação, num primeiro momento, parecia uma coisa gigantesca, né? Muito boa. E, de fato, tem muita coisa boa, mas, assim, a gente percebe as tensões também do mundo real se dão dentro da internet, né? Os sistemas de governo, os sistemas econômicos são reproduzidos. A cultura cotidiana, o machismo, o preconceito, tudo isso vai para dentro da internet. Não é um mundo à parte. Como talvez se pensou num momento, né? Esse paraíso da divulgação das ideias, só das boas ideias. Agora, pensando em termos de linguagem, o quadrinho, o que você acha que ele perde? O que você acha que ele ganha no meio digital? Num primeiro momento, foi muito moda inserir pequenos movimentos nas histórias em quadrinhos. E aquilo parecia, de certa forma, um quadrinho com uma firula ou uma animação muito mal feita, mas não parecia uma linguagem nova. Com o tempo, praticamente foi abolido essa novidade, essa questão. Os quadrinistas não se interessaram mais por usar isso. Caiu um pouco num limbo. Poucos usaram de uma forma eficiente e poucos continuam usando. Agora tem outras questões, né, do formato de tela, a questão da leitura em pergaminho. Tem uns elementos que podem ser uma novidade em termos de linguagem. E por outro lado também, tem aquela história que eu te mostrei, que tem o furo no papel. Eu não consigo pronunciar o nome francês desse autor, mas enfim, que é uma coisa que só pode ser feita no papel. Então toda linguagem, quando migra de um suporte para o outro, tem perdas e ganhos. Você parece muito interessado assim nesse meio digital, para disseminar e para experimentar com os quadrinhos. O que você acha na sua avaliação? O que tem de perda? O que tem de ganho para a história em quadrinhos nesse meio digital? Dado algum recurso, né, como apresentação de imagem em carrossel, o pergaminho, ou os stories, né, eu acho que a história em quadrinho ela ganha uma possibilidade de vai utilizar aquele recurso, a especificidade do recurso. Por exemplo, quando eu uso uma visualidade de 360 graus, essa história é um ambiente que não tem fim, né? Eu posso fazer um palíndromo, qualquer coisa assim. Então, a dificuldade, ou o gosto, o interesse, ou a graça daquela história seria a pessoa se localizar, ou perceber que a história não tem fim, ver que caiu uma pegadinha, né? Ou, no caso de um story, que ele passa tipo, automaticamente, né?
aproveitar que o recurso é uma, é uma passagem de página que você não controla, né, o tempo todo, utilizar aquilo a favor da história, esticando elementos, né, tipo, a história de repente terminaria de uma forma mais curta, mais sintética, a piadinha podia ser representada como que eu fiz, assim, então, o cara pergunta pro outro, você tá feliz em defender tal pessoa? Ele, tô. Não, você se arrepende de defender tal pessoa? E ele fala, não me arrependo nem um pouquinho. Aquilo estica, né? Quer dizer, quando usa no Stories, aquilo passa automaticamente, te dá um pouco de aflição, mas é uma espécie de pegadinha também. Mas isso tem implicações nas histórias em quadrinhos, assim, na relação dela com o papel, ou nas possibilidades assim, mais convencionais, que ainda que estejam na internet, nos dispositivos digitais, que precisam ser avaliados. Assim, pode ser que esteja criando um elemento de tensão, né? Mas, assim, eu acho que é uma coisa a se avaliar se ela tem aqueles elementos básicos, né? A sequencialidade, a planaridade e a simultaneidade. Porque, fora isso, é um elemento mais ou menos como seria tipo um flipbook, né? A gente poderia pensar uma história assim, uma maneira de ler uma história, leitura. Pois é, porque a maneira que você lida com o dispositivo digital e os recursos visuais que eles dão tem semelhanças com o papel também. Você pode fazer a leitura dinâmica do quadrinho, né? Ou só olhar a arte, assim, né? Tipo aquela Image Comics, né, que tinha umas artes super espalhafatosas e tal. Então, assim, eu acho que isso está mais a critério do público e dos especialistas do que como uma proposição minha. Eu estou arriscando indo para lados assim que eu não tenho segurança para falar que são quadrinhos. Eu tenho segurança para dizer não, esse aqui é baseado em quadrinhos. Tem uma certa sequencialidade, tem esse ou esse, aquele elemento, mas não quero me arvorar de, né, nenhum tipo de pioneirismo, assim, pelo menos no campo conceitual, né? Mas há possibilidades bem interessantes, não há como negar, né? O papel, como já falei antes, é adorável, tem possibilidades mil, como essa que você citou aí, do aquele autor francês. Tem um lado afetivo, mas, por outro lado, também, a gente já está muitos anos, 10 anos, com esses sistemas de imagem, carrossel e tudo mais, e pouco tem sido divulgado, né, desse tipo de trabalho, assim, na área de quadrinhos. Pouco tem sido estudado, pelo menos assim, de forma mais abrangente, né? Eu acompanho o pessoal assim, mas eu vejo que o público não é que o público não tem interesse, assim, é um pouco ainda de falta de apego, né? Porque eu acho que uma geração formada com esse tipo de sistema, que essa história for lida, criticada, porque aí entra o problema, né? Nós temos aí uma série de críticos de quadrinho, fã, site de quadrinhos que falam amenidades, mas e aí, hein? Será que a gente vai ter que criar a nossa própria, a gente, eu falo eu e outros que trabalham com quadrinhos dentro das redes sociais, esses sistemas aí de visualização digital, será que a gente vai ter que criar a nossa própria rede de crítica de quadrinhos dentro do ambiente digital? Para isso criar um corpo, né? Para isso ser entendido como como quadrinho, como arte, seja lá o que for. Talvez seja isso que está faltando, né? Essa crítica, né, dos quadrinhos dentro do ambiente digital. Isso, e ninguém critica isso, né? isso parece que meio que está começando a acontecer, não? Sim, mas muito pouco ainda, né? Sim. Então seria mas também é deficiência minha, né? Eu não consigo acompanhar tudo, assim, né? Eu estou tentando catar no escuro aqui, mas espero que eu ache mais coisas. Legal. No começo da conversa a gente falou sobre leituras da infância, da adolescência. Agora me fala uma coisa, você tem lido quadrinhos, assim, tem uma coisa de uma produção contemporânea que te chama atenção? Ou, assim, você tem relido também coisas
antigas? O que te chama atenção no quadrinho atualmente? Do quadrinho atual ou de outras épocas, mas que você esteja lendo ou que esteja meio apaixonado no momento, assim, por algum autor, alguma vertente? Como eu estou nessa pesquisa mais sobre linguagens, possibilidades de linguagens mais diferenciadas, eu estou caçando gente que tem esse viés, né? Então eu abandonei bastante essa leitura de quadrinhos no papel, por exemplo, né? E mas ultimamente eu estava lendo muito o Leandro Assis, lá esqueci o nome da história dele, gente. Isolada, fugiu. O Victor Teixeira. Bom, um pessoal que está trabalhando com histórias com cunho jornalístico, né? Mais ou menos igual o Joe Sacco, o Art Spiegelman. Né? Embora o Art Spiegelman, o Mouse não faz exatamente, né? Quadrinho jornalístico, né? Mas assim. Ele tá num limiar ali, né? Namorando ali. Uhum. Mas é interessante, assim, porque a gente é outro aspecto dos quadrinhos que precisam ter um pouco mais de interesse do público. Assim, eu acho muito legal as histórias que mostram super desenhos, reconstituição de época, cores e tal. Mas, assim, no momento, eu acho, pelo que está acontecendo com o Brasil e tudo mais, assim, eu acho que o quadrinho ocorre, uma parte do quadrinho está naquele problema, né, que o Angeli mencionou e eu acho que outras pessoas também falaram. Se você pega um personagem nocivo e retrata ele como um bandido adorável, um cara simpático, vamos rir desse sujeito, olha, ele é um idiota, né? Eu acho que isso perde um pouco do impacto político, porque hoje é fácil transformar qualquer idiota em uma pessoa simpática, né? Ridicularizar aquilo até de forma que ele se torne inócuo, né? Aquela ridicularização, às vezes, ela não ajuda muito a criar consciência. Ela cria consciência de que aquele cara é idiota e a gente vai rir dele. Então, às vezes, até é bom mostrar sempre aquele idiota, né? E a gente tem bons exemplos por aí. Né? A idiotice está na moda? Tá na moda, né? E vende, e dá audiência. Mas assim, a gente pensa, pô, ele é idiota, né? Eu falo sempre pro meu filho, ele vê Gumball, uns desenhos animados assim, que os personagens são extremamente idiotas. E eu falo pra ela, você ria deles, mas não queira ser como eles, você tem que ter essa consciência. A gente ri do Simpson, do Homer Simpson, mas a gente tem uma coisa dele, a gente ri da gente mesmo em algum momento, ou desses outros personagens. Mas nós tem que ter nós temos que ter um mecanismo de reflexão para entender que a gente está rindo dos nossos próprios defeitos, né? Então, é uma sala dos espelhos. E agora, em relação aos quadrinhos, voltando aos quadrinhos mais que eu tenho lido, o Leandro de Assis, né, ele faz essa leitura social, ele cria diálogos assim, bem certeiros, constrói relações assim, muito enxutas, representações gráficas muito enxutas, eu acho isso muito legal, e essas histórias só vejo no Instagram, né? Ele é um deles, dos caras que estão que você mencionou, que estão ganhando visibilidade em história dos quadrinhos dentro das redes sociais e tudo mais. Então, assim, isso me interessa muito. Né? Eu tinha um projeto assim, de fazer uma história em quadrinho a respeito dos servidores públicos aí, que trabalham na área de saúde, acompanhar um pouco da vivência deles e fazer uma história em quadrinho, mas eu acabei tendo que largar esse projeto de lado para esse ano. Legal. Porque também no campo da representação da realidade, o quadrinho pode ser tão bom quanto o cinema. O cinema abre mão de muita coisa. Por que o quadrinho vai deixar de fazer documentários e tudo mais? Sim, isso é muito legal, né? Quando você compreende que o quadrinho é uma linguagem, embora nem todo mundo concorde com isso, né? Há argumentos em outra direção, mas a gente pensando no quadrinho como linguagem, você abre uma porta muito grande, né? Você pode fazer qualquer coisa, você pode fazer terror e humor, mas você pode fazer um documentário, você pode fazer um musical, talvez, eu não sei, mas as possibilidades se abrem.
Luciano, me fala agora do futuro. Futuro da sua produção de quadrinhos, o futuro dos quadrinhos no Brasil, no mundo. Em 2300, onde estaremos? Olha, eu quero retomar essas duas produções que eu estou pensando, que eu já produzi, né? Quero retomar essa produção de quadrinhos em suportes diferenciados, cubos, poliedros, né, tudo mais. E também as histórias com a linha só, por causa das potencialidades narrativas, estéticas, didáticas. E estou ansioso para começar a dar aula, né? Também porque quero muito pensar em como eu vou lidar com esse conhecimento, como eu vou compartilhar, como eu vou receber, né? Porque a galera tá fervendo de criação, de aquelas coisas que a gente questiona, TikTok, ou seja, for meme, mas isso não vai durar para sempre. Outras coisas vão surgir, né? E eu espero estar na portinha aula lá do pessoal tá de paraquedas nesse mar todo aí de criatividade que vai borbulhar aí logo logo. Quer dizer, outra borbulhada, né? Porque essa borbulhada agora eu perdi, né? Eu quero entrar na próxima. A do meme não é muito a minha praia, não, mas... Bacana, Luciano. Valeu demais. Foi uma boa conversa. Em qualquer momento vamos retomar e tentar centrar num desses aspectos que a gente discutiu hoje e falar de forma mais aprofundada. Mas foi muito bom, agradeço demais. Você podia deixar aí uma mensagem de esperança ou desespero para os nossos possíveis 6 ouvintes, por favor? Gente, desenhe bastante. Pratiquem. Não tenham preguiça. Porque desenhar é uma dádiva divina, gente. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu vou dizer que eu tive vários ganhos pessoais com isso, mas vocês vão ter que descobrir os seus, porque o meu caminho eu trilhei. Agora é a vez de poder estar com vocês. Legal, Pode colar também. Como? Podem fazer colagem, Colagem. escultura. É isso aí. Tudo é possível, né? Fotonovelas, tudo é possível. Legal, Luciano, valeu demais. Abraço para todo mundo. Agradeço. Até nosso próximo episódio do Rádio Quadrinhos. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Valeu, falou.